Olá, eu sou Nívia Cristóvão, jornalista do Diligente. Entre 12 de outubro a 7 de dezembro, em parceria com o Centro Audiovisual Maxtal, iremos divulgar quinzenalmente curtos vídeos de entrevistas com jornalistas que contribuirão para a construção de Timor-Leste. O projeto chama-se Jornalista Qualia. Jornalistas falam em português. E antecede uma exposição e seminário internacional organizados pelo Centro, que terão lugar na Fundação Oriente entre novembro e dezembro. Hoje vamos ouvir o testemunho de Adelino Gomes, jornalista português, destacado pela RTP, que esteve em Timor-Leste pela primeira vez em 1975. No mesmo ano, esteve também em Balibó, no dia anterior ao assassínio dos 5 jornalistas internacionais, a 16 de outubro. Muito obrigada e espero que gostem. Tchau! O meu nome é Adelino Gomes, sou natural dos arredores de uma pequena cidade do centro de Portugal. Para Timor, talvez, a melhor referência é a cidade de Leiria, que fica a 27 quilómetros de Fátima. Max Tal é o jornalista dos jornalistas, naquele sentido que eu há pouco defini do funcionário da humanidade. Quer dizer, o funcionário da humanidade é jornalista, segue as regras do jornalismo, mas é mais do que isso. Segue as regras do jornalismo porque tem também o sentido da responsabilidade. Não é só o privilégio, não é só ir fazer uma reportagem e ganhar dinheiro. É, se for necessário, arriscar a própria vida. Max Tal é um exemplo a esse nível. Max Tal tem várias características singulares. Quer dizer, Max Tal, se ouvirem por aí falar do jornalismo, no fundo, costuma-se dizer isso. O jornalista é aquele que dá voz a quem não tem voz. Bom, o Max Tal, naquele período, no princípio dos anos 90, ele não foi o único que estava lá. Não foi o único que esteve no massacre. Não foi o único que viu o massacre. Foi seguramente, o jornalista que cumpriu essa função do jornalismo, que é estar onde alguma coisa se passa de importante e que alguém quer que não se saiba, e sendo importante é preciso que o jornalista faça a cobertura, teve a capacidade profissional, técnica, de ao fazer isso, esconder isso de quem iria impedir que a notícia, que a história chegasse ao mundo, arriscando a vida, e por isso escondeu no próprio local dos crimes que foram cometidos, né, no cemitério de Santa Cruz, escondeu as bobinas, não é? Portanto, ele tecnicamente filmou o que foi necessário, filmou o que pôde fazer, arriscou a vida, esteve detido e muitas horas, não é? Conseguiu salvar o trabalho, conseguiu fazer chegar o trabalho ao exterior. Portanto, é tudo extraordinário, é tudo singular, outros jornalistas o têm feito, ele fê-lo, e fê-lo muito bem, mas depois, ao contrário de outros jornalistas, eu também compreendo, entendeu que ali havia realmente uma história de um povo, e que havia qualquer coisa que era preciso continuar a acompanhar. A história não acabou no massacre, antes pelo contrário. A história começou ali. Porque já havia 2 lugares definidos, já havia um povo, já havia imagens que mostravam um povo. Nós já sabíamos que esse povo era sujeito colonizado, mas agora sabíamos que continuava a sê-lo, porque a Indonésia tinha ocupado em 1975, em dezembro de 1975, estamos em 1992, continuava a sê-lo. E a propaganda indonésia, o ministro da Malik, enfim, a propaganda indonésia dizia que, enfim, que havia uma pequena resistência, mas o povo estava conformado. E ele percebeu, ao ser testemunha de um massacre, não é? Que, bom, para o povo estar conformado, porque é que aqueles jovens todos fizeram uma manifestação. Portanto, ele disse, eu quero continuar a acompanhar. Bom, e fê-lo arriscando de novo a vida. E de cada vez que ele entrava clandestinamente, ele arriscava a vida. E continuou a dar testemunho. Essa é uma singularidade. Mas há uma outra singularidade e é a segunda, porque há mais. Mas, na verdade, ele, a partir daquele momento, tornou-se um jornalista
mundialmente conhecido. Quer dizer, ele foi, devido ao seu trabalho, ele foi um jornalista, passou de um jornalista conhecido em alguns países de língua inglesa, na Grã-Bretanha, etc., mas passou por um jornalista planetário. Quer dizer, até porque era, como sabem, documentarista, portanto passavam as coisas nas televisões, que é também uma coisa muito importante, mais do que num jornal, exceto se for o Washington Post. Portanto, ele tornou-se de um dia para o outro uma vedeta também. Bom, mas o vedetismo não lhe deu para passar a viajar o seu vedetismo pelo mundo. Essa figura, ele tinha uma outra coisa, portanto, ele tinha o privilégio de ser um jornalista agora conhecido, a nível mundial, mas teve a responsabilidade de continuar fiel àquilo de que ele tinha sido testemunha, porque senão era abandonar aqueles que afinal iriam continuar sem direito à palavra. Era uma história que ficava outra vez sepultada no silêncio. E por isso ele fez-lo, singularidade. A outra singularidade que eu gostava de dizer e que realmente me toca ainda hoje, porque foi uma lição para todos, incluindo para mim, que já não tenho sequer a possibilidade de o fazer, é que ele quando finalmente a história de Timor se tornou feliz, isto é, quando finalmente Timor exerceu o direito à autodeterminação e escolheu ser independente, este jornalista, que podia ir agora, digamos, gozar férias com a família, ou para a Austrália, ou para a Inglaterra, ou para a Suécia, ou fosse por onde fosse, foi viver para Timor. E foi viver para Timor, eu conheço poucos casos destes, porque não é ir viver para o paraíso no sentido para a grande urbe, para Nova Iorque, para Manhattan. Não, ele foi viver para um país pobre, de um povo rico, no sentido humano do termo. Foi viver para lá e levou a mulher e levou os filhos. Quer dizer, ele tornou-se um timorense. Aliás, depois teve a naturalidade timorense, tornou-se também. Portanto, este homem, que era um jornalista planetário e que recebia as homenagens de toda a gente, torna-se um timorense. E torna-se um timorense que eu sempre que o via, porque depois da independência fui várias vezes a Timor, estava sempre impressionado, porque era o homem branco timorense que se vestia da forma mais humilde. Quer dizer, era verdadeiramente um timorense cuja vida foi dedicada, mas essa vida foi dedicada não apenas para que a mulher, que era médica, fizesse medicina, para que os filhos, não, é para que todos fossem também, vivessem com as dificuldades que os outros vivem. Mas mais do que isso, não bastava ele ser um jornalista planetário. Ele entendeu que não estava afinal acabada a missão dele, como jornalista, como funcionário da humanidade. A memória do povo timorense, que ele tinha já garantido com os trabalhos que foi fazendo, etc., essa memória devia ser preservada. E por isso mesmo sendo. Portanto, ele a certa altura disse, eu não acabei a minha tarefa como cidadão, como jornalista. Eu diria até, nunca falei com ele sobre isso, mas eu diria até como funcionário da humanidade. Então ele cria um centro, e esse centro vai continuar a história, vai, no fundo, arquivar a memória da construção de um país. Ele fez a luta pela independência, fez a independência e depois fez a outra parte, que é normalmente até das coisas mais difíceis que há, que é a construção de um país. E a quem é que ele se dedicou, essencialmente? Não a Dili. Era raro, tu podias vê-lo em cerimónias oficiais, mas ele estava lá atrás e nem estava vestido como as outras pessoas, nunca ouvi de gravata, nunca ouvi, ele estava lá atrás. Não é? Estava lá a ver, mas sobretudo o que ele fazia era ir às aldeias, era ir às pequenas vilas e fazer coisas que estavam a acontecer lá. E mais ainda, depois decidiu passar o testemunho e ele próprio ajudar jovens, como vocês, ajudar jovens a trabalhar os instrumentos que podem preservar a memória. Portanto, ele tornou-se também um professor
mas um professor no sentido nobre do termo, o professor que passa tudo o que sabe aos outros.